Olá! O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre um projeto de lei que pode ser perigoso para a liberdade do judiciário e para a democracia do país. O PLS 280 está em trâmite no Senado e atualiza uma lei antiga sobre o abuso de autoridade. O que seria um benefício para a população pode se tornar um mecanismo para obstruir o trabalho da Justiça. O projeto traz prejuízo ao desdobramento de operações como a Lava Jato. Vamos mostrar como e por que a alteração na lei pode interferir tanto no trabalho de combate à corrupção. A JUF e outras entidades de classe fizeram atos públicos contra essa nova legislação. A magistratura federal está unida para garantir a independência do judiciário. Você vê isso agora. O Justiça para Todos já está no ar. Vamos a um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou o segundo FONACOM, Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. Foi na sede da Seção Judiciária de Santa Catarina, em Florianópolis. Ministros, desembargadores, juízes federais, advogados e representantes do Ministério Público debateram sobre a resolução de conflitos de forma conciliatória. O presidente da JUF, Roberto Veloso, conduziu a cerimônia de abertura, que teve a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, Nefe Cordeiro e Reinaldo Soares da Fonseca. Mais de 100 milhões de processos estão em tramitação no Poder Judiciário. 15% do volume total estão relacionados a litígios envolvendo o poder público. PLS 280. Esse projeto de lei foi colocado em trâmite no Senado em regime de urgência, mas a velocidade numa votação como essa pode trazer consequências graves para a sociedade. O projeto atualiza a lei sobre abuso de autoridade, mas o texto deixa brechas que ameaçam a liberdade do Poder Judiciário para punir casos de corrupção. Deixar a pessoa presa mais tempo do que o necessário. Prender a pessoa sem as hipóteses legais. O uso do poder da pior forma. Covardia, tá aqui, ó. Tá tudo gravado aqui, covardia. Tudo isso são casos de abuso de autoridade. 51 anos é o tempo em vigor da lei que define como crime o abuso de autoridade. De 1965 para cá, muita coisa mudou, mas as regras para este assunto continuam as mesmas. Ela é uma lei, sem dúvida nenhuma, mal feita. É uma lei atécnica, deixa muitas brechas, as penas são baixas. Uma lei elaborada na época da ditadura militar. Ninguém vai dizer que a lei de abuso de autoridade é uma boa lei. A sociedade se moderniza, o mundo passa por transformações. Por isso mesmo, existem vários projetos tramitando na Câmara e no Senado, discutindo esse assunto e apresentando novas propostas. É aqui que a modificação da lei de abuso de autoridade precisa ser colocada numa balança. Até que ponto ela pode beneficiar o cidadão ou então atrapalhar a vida da sociedade na luta contra a corrupção? Ninguém é favorável a abusos cometidos por autoridades em qualquer ramo do poder e de qualquer nível. Então, se uma autoridade abusa de suas prerrogativas, de seus poderes, isso tem que ser apurado, ela tem que ser punida. A redação atual do projeto, principalmente dos substitutivos que foram apresentados, podem suscitar que esse projeto seja, se aprovado, utilizado como mecanismo de retaliação contra juízes, promotores e autoridades policiais que apenas cumpriram o seu dever. Esses questionamentos estão sendo discutidos aqui no Senado Federal. É o PLS 280 de 2016. Ele dá novas diretrizes à lei de abuso de autoridade. Mas a questão vai além da modernização. O que está por trás dela pode ser um risco para a liberdade de atuação de algumas autoridades. O que há de ruim nesse projeto é que é um projeto que pune a interpretação do juiz. A Lei 4.898 de abuso de autoridade foi sancionada durante a ditadura militar pelo então presidente Castelo Branco. E é um entendimento unânime, precisa de alterações, já que a época se caracteriza pela falta de democracia, censura, omissão de direitos constitucionais e repressão aos que eram contra o regime militar.
Estamos falando, portanto, de uma época da ditadura em que houve abusos de tortura, tá? E tortura com fins políticos. Esses não são atingidos com a dureza que deveriam, porque era uma lei que foi criada para ter essa formatação. Ela foi inspirada na Constituição de 1946. A sociedade já evoluiu bastante de lá até aqui. Imagine da Constituição de 1946. Apesar de afetar diretamente a vida do cidadão brasileiro, nas ruas, muitos ainda não sabem do que se trata o PLS 280. Você conhece o PLS 280? Já ouviu falar? Não. Nunca. PLS 280 você nunca ouviu falar? Não. Não sabe do que se trata? Não conheço. Mas também já tem muita gente informada por aí. A Associação dos Juízes Federais, a AJUF, abriu uma petição online e tem recebido o apoio da população brasileira. Já são quase 75 mil assinaturas contra o projeto de lei. A consulta pública no site do Senado também mostra insatisfação. São quase 20 mil votos contra só 290 a favor. Eu acho que a sociedade não tem dúvida nenhuma da escolha que tem que ser feita. Nós temos que rejeitar esse PLS ou aperfeiçoá-lo de forma tremenda para que essas incorreções que existem hoje acabem, mas temos que dar vazão aos anseios da sociedade de combate à corrupção. Então, por que tanta gente é contra um projeto que supostamente serviria para pôr freios aos abusos de autoridade? Para o presidente da AJUF, Roberto Veloso, o PLS 280 é considerado subjetivo e uma ameaça à atuação dos juízes no combate à corrupção envolvendo criminosos influentes. O projeto abre a possibilidade, por exemplo, de um juiz ser punido pelo simples fato de interpretar a lei e ainda põe em risco recursos fundamentais para a investigação, como delações, conduções coercitivas e o pedido de prisão preventiva. Ele diz que se o juiz não conceder a liberdade provisória e o tribunal conceder, achando que o juiz agiu errado, o juiz já estaria com conduta criminalizada. Prevê a possibilidade de perda de cargo, mas não só perder o cargo, tem também a possibilidade de que magistrados e membros do Ministério Público tenham o dever de indenizar supostas vítimas. A maior pena prevista, por exemplo, é de até 6 anos para quem cobrar tributo ou multa sem observar o devido processo legal. Entre os artigos criticados por prejudicar o trabalho dos magistrados está o artigo 9º, item 3. Ele pune o juiz que não conceder a liberdade provisória ao acusado. Isso é um conceito muito vago. Os juízes têm independência para decidir conforme a Constituição e as leis desse país. Então, um determinado magistrado pode ter um entendimento sobre o cabimento da prisão em determinada hipótese. Esse é só um dos artigos, muitos outros são alvos de críticas. A preocupação geral é que, com a aprovação do PLS, investigações em curso, como a Operação Lava Jato da Polícia Federal, ficariam prejudicadas. Pode trazer a insegurança na autoridade e ela não tomar a atitude, a decisão de abrir um inquérito, de representar para uma prisão, de tomar outra medida que lhe compete, com receio de, ao decidir de uma determinada forma, ser responsabilizado penalmente. Além disso, pelo menos 3 das 10 medidas de combate à corrupção ficariam comprometidas. As propostas de responsabilização dos partidos políticos e criminalização de Caixa 2, a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e também a recuperação do lucro derivado do crime. Quem deveria ser punido criminalmente por dissipar o patrimônio, o produto do crime, na verdade acaba se passando por vítima. O que é um total absurdo, um total contrassenso. É preciso destacar que os magistrados não são contra a atualização da lei de abuso de autoridade. Algumas medidas podem ser eficazes para garantir o direito do cidadão. Bastava atualizar a lei anterior, sem necessidade de criar um projeto dessa magnitude, porque esse projeto, como ele está, como ele foi imaginado, talvez a melhor situação seja, de fato, o seu arquivamento. No próximo bloco, você vai entender como o projeto de lei sobre abuso de autoridade pode prejudicar até as delações premiadas em operações de combate à corrupção. Em instantes, aqui no Justiça para Todos. Até já!
uma alteração perigosa na lei e que torna legítima a interferência nas investigações sobre esquemas de corrupção. Decisões judiciais, como delações premiadas, decretos de prisão e até a liberdade provisória, poderiam ser considerados atos de abuso de autoridade. O juiz não pode trabalhar com independência sob o risco de que determinada interpretação da lei que ele tomar seja no dia seguinte criminalizada e ele fique sujeito a um processo criminal. Lava Jato, 1.291 procedimentos instaurados, 171 prisões em flagrante, temporárias e preventivas, 643 mandados de busca e apreensão, 66 colaborações premiadas e acordos de leniência. Existem investigações em andamento no país, e uma delas é essa chamada Operação Lava Jato, que revelaram, pelo menos considerando os casos já julgados, um esquema de corrupção de certa magnitude. Nesse contexto, o que se espera dos parlamentares seja exatamente a aprovação de leis que visem prevenir e reprimir esse tipo de crime. Operação Zelotes, investigação de sonegação fiscal, suspeita de envolvimento do CARF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, 70 empresas investigadas, rombo de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Os números são um reflexo da importância dessas operações que desmascaram a corrupção. E é justamente este tipo de investigação que pode sofrer um retrocesso caso o projeto de lei que trata do abuso de autoridade seja aprovado no Congresso Nacional. O que causou certa espécie desse projeto voltar agora nesse momento foi a pressa com que inicialmente se falou em aprová-lo. Porque é uma matéria muito complexa. A delação premiada, por exemplo, pode ser um processo jurídico comprometido. Praticamente inviabiliza a delação premiada. E também dificulta a condução coercitiva. Porque a condução coercitiva, ela pega a pessoa justamente para que ela não se furte a prestar o depoimento. Até o entendimento do juiz sobre a concessão de liberdade provisória e relaxamento de auto de prisão seria colocado em risco. Há 7 anos, a proposta de atualizar a lei de abuso de autoridade estava engavetada. Ela foi apresentada à Câmara dos Deputados em 2009 pelo deputado federal Raul Jungmann. A discussão sobre o projeto surgiu durante a Operação Satyagraha da Polícia Federal. Na época, o banqueiro Daniel Dantas foi preso junto com o investidor Nagy Narras e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Pitta foi preso em casa e logo depois foram divulgadas imagens dele de pijama ao lado dos policiais. Depois desse episódio, mudanças foram definidas, mas não foram para frente. E desde então, as mudanças na lei de abuso de autoridade ficaram paradas no Congresso Nacional. Mas neste ano, o projeto foi resgatado pelo senador Renan Calheiros, o PLS 280 de 2016. É necessário sim discutir a matéria, mas isso tem que ser discutido nas instâncias ordinárias, nas comissões ordinárias do Senado, da Câmara dos Deputados, apresentando-se emendas, ouvindo-se as entidades, ouvindo-se as instituições que estão envolvidas. Que esse projeto que trata de abuso de autoridade, nós também vamos tratar na comissão, e o que nós vamos garantir é que a autoridade do bem prevaleça no Brasil. A relatoria do senador Romero Jucá. O projeto foi apresentado no dia 5 de julho e havia prioridade de votação. A análise deveria ser feita na semana seguinte na Comissão da Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição. Mas parlamentares pediram mais tempo para analisar o projeto. Porque nós estamos falando de discutir onde estão os limites da ação do Estado ou da autoridade estatal, onde é que ela ultrapassa esses limites e abusa e onde é que é o exercício estrito do Estado. O pedido de vista foi aceito pelo relator. Muitos senadores concordam com o tema, mas acham que ele deve ser analisado com mais cautela. Eu considero a inconveniência dessa matéria tramitar dessa forma. Os próprios senadores também levantaram a questão da mudança na lei atrapalhar as investigações da Lava Jato. Nós não podemos ter nenhuma medida que possa atrapalhar o funcionamento da Lava Jato. Mas não só da Lava Jato, mas de todas as operações que estão em curso no Brasil.
O dia 16 de agosto chegou e, mais uma vez, a votação sobre o assunto foi adiada. No mesmo dia, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, encaminhou o resultado da petição online contra o projeto, com o nome das quase 75 mil pessoas que assinaram. Se nós somos um país democrático, entendeu? É saber se isso tem algum benefício para a população ou então ou por benefício deles, né? Então, para nós, isso é um significado de que o projeto não pode ser aprovado como ele foi gestado. E a sociedade, ela está clamando por um combate à corrupção. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, ainda participou de uma audiência pública no Senado para discutir o assunto. Uma dessas pessoas ingressa com habeas corpus no tribunal e o tribunal concede a liberdade provisória dizendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, automaticamente o juiz aqui cometeu o crime. Porque o juiz deixou de conceder ao preso liberdade provisória que o tribunal entendeu que era caso de concessão. Então, esse tipo de dispositivo, ele efetivamente tolhe a independência do juiz em relação à interpretação da lei. Basta saber agora se o Legislativo vai seguir o caminho da resposta que já foi dada pela sociedade. Para garantir a independência da magistratura, é necessário que se pense muito bem na redação dessa lei e, por outro lado, se ela for para ser aprovada realmente, haja salvaguardas expressas para garantir a livre interpretação do direito pelo juiz. Se nós temos um projeto que ele pode prejudicar as investigações contra a corrupção, a sociedade, claro que vai se posicionar contrariamente a ele. No próximo bloco, vamos mostrar o que a magistratura federal tem feito para impedir a aprovação da lei que pode prejudicar investigações que envolvem a corrupção. É depois do intervalo. Justiça para Todos volta em instantes. Magistrados federais e estaduais, procuradores e delegados se uniram contra o projeto de lei, que, se aprovado, pode até proteger suspeitos de envolvimento em atos corruptos. Movimentos foram organizados nas ruas e até dentro do Congresso Nacional para deixar claro por que esse projeto pode ser tão perigoso. O que está em jogo é a interpretação da lei e a democracia brasileira. Atos em defesa da sociedade. Visa principalmente garantir a independência da magistratura. Pela independência da magistratura e do Ministério Público. Muito importante para difundir para a população o que está acontecendo, chamar atenção também para a população do que está acontecendo, que vai refletir na própria vida em sociedade. O juiz não vai mais ter paz para julgar os seus processos, independência para julgar os seus processos. As manifestações contra o PLS 280 foram levadas a lugares estratégicos. Curitiba, pelo caráter simbólico da Lava Jato. São Paulo, porque São Paulo é onde nós temos o berço econômico do Brasil. E em Brasília, porque aqui é o núcleo político do Brasil. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato, participou do ato em Curitiba. Às vezes um desembargador profere uma prisão e também acaba sendo reformado, às vezes dentro mesmo do próprio tribunal. Porque ele abusou? Não, porque é uma divergência interpretativa e a lei, nós sabemos, é uma lei suscetível de várias interpretações. Em São Paulo, a juíza federal Marcele Carvalho, vice-presidente da AJUF da Terceira Região, leu o manifesto contra o PLS. Nós tivemos ato aqui em Brasília, tivemos em Curitiba
Em São Paulo foi na Avenida Paulista, os pedestres que estavam ali por perto pararam, assistiram o ato, nos apoiaram. Nós tivemos a petição online feita pela JUF, chegamos a 74 mil assinaturas contra esse projeto de lei. Então, acho que foi muito importante e foi muito positiva a repercussão que nós tivemos desses atos. Já em Brasília, o ato aconteceu dentro do Congresso Nacional. O auditório Nereu Ramos ficou lotado. O que nós fizemos e nos posicionamos de maneira contrária era a maneira pela qual estava se encaminhando a discussão. Se pretendeu dar um regime de urgência para que essa lei fosse aprovada a toque de caixa, esse PLS fosse aprovado a toque de caixa, sem que se permitisse uma discussão mais ampla com a sociedade. Mais de 500 juízes federais, estaduais e do trabalho, além de delegados, membros do Ministério Público e outras autoridades participaram. O sistema permite, já prevê formas de correção. Se o delegado errar, há recurso ao judiciário. Se o juiz errar, há recurso ao tribunal. Se o tribunal errar, há recurso aos tribunais superiores. Ou seja, não é necessário criminalizar essas condutas. Os magistrados foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e puderam entregar um manifesto contra o PLS 280. O que a gente conseguiu demonstrar é exatamente isso. A sociedade tem que estar alerta em relação a modificações no sistema legal que possam implicar um retrocesso naquilo que a justiça já caminhou de maneira positiva. Mais do que ouvir os magistrados que podem ser punidos pela interpretação da lei, é preciso ouvir a voz do povo, que pede um basta quando o assunto é corrupção. Chega, né? Para. Ninguém aguenta mais essa corrupção. Que ela está sendo usada hoje em dia como desculpa para mais corrupção, né? Isso demonstra o quê? Que a sociedade, de uma maneira geral, ela entende que essa proposta não pode ser aprovada da forma que foi apresentada, sem uma discussão mais ampla. A ouvidoria do Senado recebeu várias manifestações de cidadãos que são contrários à lei. No depoimento de uma dessas pessoas está escrito: votar lei sobre abuso de poder? Abuso de poder é usar o poder para cometer atos ilícitos na certeza da impunidade. Em outra manifestação enviada, uma mulher ainda diz ter esperança. O povo espera soluções para o Brasil. Infelizmente, o que se vê é outra coisa, mas ainda há tempo. Nos meus 72 anos de idade, ainda me resta um fio de esperança. Alguns depoimentos foram taxativos. Senhores senadores, embora a população brasileira esteja ainda em um estágio de ignorância, a parte pensante está atenta aos vossos atos. A Associação Nacional dos Procuradores da República, que também é contra o projeto de lei como ele está escrito, enviou uma nota técnica ao Senado criticando o pedido de urgência na votação. Um chamado, um alerta para a opinião pública de que ajude-nos junto ao Congresso, aos parlamentares, para que leis debaixo de boas intenções, ou de aparentes boas intenções, como a lei de abuso de autoridade, é uma lei que realmente precisa ser mexida, você não tenha medidas que, ao fim e ao cabo, buscam coibir o exercício regular do Estado. A Associação dos Juízes Federais se propôs a contribuir para aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Nós já estamos participando, já enviamos sugestões, podemos encaminhar novas propostas, né? A comissão especial vai trabalhar nisso. Isso já surtiu efeito, porque hoje nós estamos ainda discutindo a lei de abuso de autoridade, exatamente por quê? Porque o debate se estabeleceu. O que não dá é para o projeto de lei ser aprovado exatamente do jeito que foi proposto. Afinal, não existe benefício maior para a população do que o combate à corrupção. Quando, ao contrário disso, o Congresso se debruça sobre um projeto de lei que pode ser utilizado para intimidar esses mesmos juízes, promotores e autoridades policiais, a sinalização dada à sociedade é errada. Argumenta-se a crise e nós concordamos. Realmente o Brasil está em crise. Mas o Brasil não pode estar em crise só contra quem combate a corrupção. E o Justiça para Todos de hoje termina por aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.